Amém. Vamos abrir, irmãos, a palavra em Lucas capítulo 14. E nós vamos estar meditando hoje a partir do verso 25. Mas vocês que têm acompanhado às quartas-feiras os estudos, vocês têm visto que a Bíblia não é fácil, irmãos. Que as palavras do nosso Senhor não são fáceis. Algumas pessoas acham que, poxa, o pastor só prega as coisas e tal. Não... É a Bíblia, irmão. Nós já estamos há mais de 10 capítulos só trazendo temas rígidos, rigorosos, em que o Senhor está repreendendo, corrigindo, falando daquilo que é o principal. Não sou eu, é a Bíblia. Essa Bíblia que as igrejas usam por aí, que só tem promessa, isso não é a Bíblia de verdade. A caixinha de promessa, isso não é a Bíblia. A Bíblia é página por página, livro por livro. E você está acompanhando o Evangelho de Lucas e toda quarta-feira tem assuntos difíceis. Esse que a gente vai ver hoje eu posso considerar o mais difícil de todos. Então ele vinha falando do inferno, ele falou do convite ao Evangelho recusado, ele falou das pessoas que não se arrependiam, da porta estreita, da hipocrisia. Ele falou tantas coisas, irmãos, e é o nosso Salvador. E ele sabe exatamente o que a gente precisa. Nessa passagem que nós vamos ver hoje, irmão, não tem quem não leia isso aqui e não trema, a não ser que a pessoa não tenha o Espírito de Deus. Porque parece impossível as exigências do Senhor. Mas Ele sabe o que Ele fala, Ele sabe o que Ele faz, e a vontade dEle é perfeita, boa e agradável. O texto no verso 25 tem um título assim, a parábola acerca da providência. Fica meio estranho, né? Porque a pessoa não entende bem qual é o sentido de providência aqui. E não é uma parábola, são duas parábolas no meio dessa passagem aqui. Mas, na verdade, o assunto poderia-se dizer, parábolas a respeito de calcular o custo, calcular o preço. A parábola acerca de se preparar e entender o chamado do Senhor. Então veja, no verso 25 diz assim, ora, ia com ele uma grande multidão. Ia com ele uma grande multidão. Qualquer líder religioso de hoje em dia, se uma multidão está indo com ele está feliz, está satisfeito, né? Vai até falar coisas agradáveis para aquela multidão, vai prometer coisas maravilhosas para que a multidão continue e até aumente. Mas não é isso que o Senhor faz. Ele costumava atrair multidões com seus milagres, com suas curas, com seu ensino, mas quando as multidões vinham, ele peneirava elas. E é o que ele vai fazer aqui agora. Ainda mais ele, né, que conhecia cada coração, ele sabia o exato estado de cada um daqueles que estavam naquela multidão. E provavelmente ele detectou que a maior parte daquela multidão o seguia de modo superficial, por curiosidade, para receber algum benefício, como tem acontecido nas igrejas hoje. As pessoas vão às igrejas para receber algum benefício, fazer uma campanha, conseguir uma vitória, conseguir alguma coisa. E o Senhor, que sondava cada coração, ele vai peneirar aquela multidão. E hoje, irmãos, não é diferente. O problema é que
aqueles que são responsáveis para trazer a palavra de Jesus na igreja, muitas vezes não a trazem. Trazem meias palavras ou palavras selecionadas somente para agradar. Mas o Senhor não é assim. Porque para Ele não adianta nada uma pessoa estar seguindo Ele e não estar convertida de verdade. Não adianta nada ter uma igreja cheia e com a maior parte joio. E Ele conhece, e Ele sabe que a conversão é algo muito radical. É algo que mexe na base de cada ser humano. É algo profundo. Não é apenas seguir Jesus. Não é apenas ir à igreja, ter o nome lá no hall de membros, ser batizado, fazer isso ou aquilo. Não é só isso. Então vinha com ele uma grande multidão, diz o texto, verso 25, e voltando-se, disse-lhe. Quer dizer, a grande multidão, né, estava vindo atrás dele, ele se virou para a multidão e aí disse. E aí, meus irmãos, o que ele vai falar aqui é para mexer com todos nós. E pelo tipo de cristianismo que existe hoje, a gente pode assim imaginar que a maior parte das pessoas que hoje as pessoas se chamam de evangélicos, né? Não tem esse termo na Bíblia. É um cristão e um crente. Mas o cristão é confundido com a outra, né, igreja que acha que é a verdadeira. Crente, ninguém gosta de ser chamado de crente. Tem aquele negócio, não, crente até o demônio é crente. A Bíblia chama o cristão de crente. O crente é aquele que exerce fé. Não importa se os demônios também creem e estremecem. Se você tem uma fé verdadeira que produz obras, não tem problema nenhum, você é um crente. E não deve se envergonhar de se chamar de crente. Ou você é um cristão, que é uma espécie de miniatura de Cristo. Mas hoje todo mundo diz que é evangélico, mas quando a gente vai ver a vida das pessoas, a vida das igrejas, e o Senhor sabia disso naquela época e sabe disso hoje. Olha o que ele vai dizer. Primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: quem quiser ser cristão tem que renunciar a tudo por Ele. Tem que amar Ele acima de tudo e de todos. Se não for assim, não é cristão. Porque olha só, se alguém vier a mim, diz no verso 26, aqui ele não está dizendo assim, se alguém quiser ser um cristão melhor, se alguém quiser ser uma espécie de elite da igreja, não, ele está falando, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser ser cristão, se alguém quiser ser convertido, se alguém quiser ser salvo. E o que eu vou falar aqui, muita gente fala assim, mas meu Deus, mas a salvação não é só pela fé? A salvação não é pelas obras, é que parece que o Senhor está dizendo que a gente tem que fazer obras e obras incríveis para ser salvo. Não é só pela fé. Mas o que muita gente não entende é o seguinte, que essa fé, que é a fé salvadora, ela é de uma espécie tão especial, que ela vem, junto com ela, vem as boas obras, vem a transformação de vida, a regeneração que produz a fé e produz a conversão, ela é algo assim muito profundo. Então ele diz no verso 26, se alguém vier a mim, vocês todos que estão me seguindo, se alguém vier a mim, se alguém quiser realmente me seguir, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
Ele vai falar aqui várias vezes, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Então, primeira coisa, não é discípulo do Senhor e não pode ser discípulo do Senhor aquele que amar mais a si mesmo, ou a sua família, ou a tudo que ama, mais do que a Ele. Quando ele fala assim, não aborrecer a seu pai, quer dizer, para ser meu discípulo tem que aborrecer a seu pai, sua mãe, seus filhos, sua família, é uma maneira de se expressar que o Senhor está dizendo da seguinte forma, que o cristão verdadeiro, a pessoa que é cristã, ela deve amar mais o Senhor do que a sua própria família. E se for necessário, e é isso que ele está querendo afirmar principalmente, se for necessário, um cristão, ele abre mão e rejeita sua própria mãe, seu próprio pai, sua esposa, seus filhos, ele rejeita e coloca em primeiro lugar ao Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, se uma família, como muitas vezes aconteceu, disser assim, até no livro Peregrino isso acontece, aquele homem que estava buscando a Cristo, a família o expulsa, ele não tem mais lugar ali. Jesus disse, e também disse lá nos profetas, que os inimigos do cristão seriam os da sua própria casa. E ele disse, nós estudamos algum tempo atrás, que ele veio trazer espada. Isso é, a presença dele na terra veio trazer divisão entre os homens. Porque quem aceita ele, logo se torna inimigo daqueles que não o aceitam. E começa uma perseguição. A verdade é que muita gente tem que escolher entre ficar com a família ou ficar com Cristo. E Jesus disse, se alguém quiser realmente ser salvo, tem que escolher a mim em primeiro lugar, e se for preciso, perder o convívio da família, ser expulso de casa, ser abandonado pelo seu cônjuge, ser deixado pelos seus filhos ou pelos seus pais. Isso tem acontecido, irmão, todo dia. É que a gente está no Brasil, né? Mas no Iraque, no Afeganistão, no Irã, todo mundo que se converte, primeira coisa, deserdado. Segundo, expulso da família, expulso de casa. E Jesus, sabendo disso, falou, olha, se alguém quiser realmente ser meu discípulo, se alguém quiser a salvação, se alguém quiser ser cristão, tem que estar disposto a abrir mão de tudo, até daqueles sentimentos mais nobres, até daqueles amores mais profundos, que é o amor de família. E ele termina a frase dizendo que também tem que aborrecer sua própria vida, quer dizer, o seu ego. A pessoa tem que deixar de lado as suas vontades, seus prazeres, seu conforto, suas riquezas. Ele tem que deixar de lado o que é dele e tem que deixar de lado o que ele é para servir a Cristo. Eu fico pensando, meu Deus, será que todos que dizem ser cristãos têm feito isso? Nosso compromisso maior deve ser com Ele. É Deus, família, igreja. Deus em primeiro. O Senhor em primeiro. Qualquer pessoa que vier lhe convidar a ficar com ela e renunciar a Cristo, deve ser rejeitada. Por exemplo, imagina um jovem cristão servindo o Senhor, conhece uma menina linda, que resolve ficar com ele, só que ela diz o seguinte, olha, eu vou ficar com você, nós vamos nos casar, mas você precisa deixar de lado esse negócio de ser crente. E agora? Quem é que ele vai deixar? Ele tem que deixar a garota e seguir com Cristo. É aquele que está no trabalho e o patrão fala assim, olha, para você continuar em um salário grande,
para você continuar com a gente, você vai ter que fazer parte de um esquema, um esqueminha aí, que você só vai fazer isso que eu estou te mandando, fica tudo certo. E aí você continua. Se você não aceitar o esquema, então você está na rua. E quem é que deve... O que deve escolher o cristão? Ir para a rua. Mas nunca trair o Senhor Jesus Cristo. Ele está falando isso aqui, irmãos. Uma palavra dura, uma palavra difícil. E alguém pergunta, mas por que ele exige isso? Porque com Jesus é tudo ou nada. Ele não divide o nosso coração com ninguém. Não tem aquela historinha do... Eu lembro de um folheto que tinha, o coração está lá, aí Jesus está lá também, mas aí tem um troninho lá no centro, aí Jesus quer tomar o troninho do coração, e a pessoa tem que tirar as coisinhas para o lado, dentro do coração dela, tirar para Jesus. Não, se Jesus entrar, é porque houve uma renúncia. Se ele não pode ser o rei, o Senhor e o Supremo, ele não entra. Ele não entra na vida de ninguém para dividir. Outra coisa é que ele sabe que uma alma regenerada, um coração regenerado, é dedicado a ele. Então ele sabe que a pessoa que não dedica a ele o primeiro lugar na sua vida, não é uma pessoa regenerada. Por isso que ele está avisando aqui, olha, se for necessário, você precisa rejeitar até aquela pessoa mais querida. Existe uma versão disso, muito mais violenta, na época da lei, no Velho Testamento, que era o seguinte, a lei dizia assim, se você é casado com uma pessoa, e vocês estão vivendo, e de repente esse cônjuge chega para você e fala assim, olha, eu descobri um Deus aí mais poderoso, mais bacana do que Jeová, e eu estou servindo ele, estou adorando esse Deus aí, e quero te convidar para adorar comigo também. O que Deus disse na lei que deveria ser feito? Pasmem, o marido, a mulher, o cônjuge que servia a Deus, devia denunciar o seu cônjuge idólatra, e ele seria morto em apedrejamento por idolatria. Eu acho que isso nunca aconteceu na prática na história de Israel, mas isso mostra a vontade de Deus. Deus em primeiro lugar, e ninguém tem direito de tirar esse lugar de Deus no seu coração, e você não deve aceitar nada de ninguém, nenhuma sugestão de ninguém, para você abandonar isso. Você deve ser fiel a Deus, acima de tudo. Isso já gerou tanto problema. Ora, quando mulheres, por exemplo, se converteram, os maridos ficaram com ciúme de Jesus. E foi um caos dentro de casa. Mulheres também, quando maridos se converteram, não aceitaram de jeito nenhum que o marido queria servir a Deus, E o tipo de cristianismo hoje é assim, meia boca, sabe? Mais ou menos, a gente vai lá no domingo, um cultozinho por semana, para que mais do que isso? Não precisa de... Mas Jesus fala, ó, tem que ir com tudo. Tem que ser todo o coração, todo o amor, toda a lealdade. Não existe para Jesus esse negócio de... a gente vai vendo nossa vida e também vai... Não. E o Senhor sabia que as pessoas iriam, por sentimentalismo, acabar recusando segui-lo para fazer a vontade dessas pessoas. Por isso ele falou, olha, se for necessário, vocês vão ter que aborrecer isso, vocês vão ter que rejeitar, não é ficar com ódio de ninguém, tá? Essa palavra aqui é figurada. O que ele está dizendo é o seguinte,
tem que abrir mão de tudo. Ele fala isso, olha só, no verso 33. Assim, pois, qualquer de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então ele fala que a conversão é uma renúncia total. É uma coisa incrível. Aí a gente olha assim, puxa, mas o Senhor, é Ele que está falando. E ele continua, olha o verso 27. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E para muita gente a cruz é uma doença, né? É um problema da família. Não, mas a cruz era um instrumento de tortura, era um instrumento de execução. A cruz era assustadora. A cruz foi até hoje é considerada o pior tipo de execução que o ser humano já inventou. Então o Senhor está dizendo assim, olha, você quiser me seguir, tem que tomar sua cruz. E ele poderia até acrescentar assim, assim como eu para salvá-lo, vou tomar a minha cruz. Ele poderia dizer isso. Eu vou tomar a minha cruz para salvá-lo. Então você, em contrapartida, também deve tomar a sua cruz. E o que é isso? Estar disposto a sofrer financeiramente, a sofrer vergonha, perseguição, prisão e até morte. Pelo nome de Jesus. Isso já está acontecendo no Brasil, irmãos. Essa semana eu soube da notícia de um pastor no Nordeste que teve que se retratar. O Ministério Público obrigou ele a ler uma cartinha se retratando dentro da sua igreja. E vocês sabem por qual assunto que é, né? Porque ele tocou no assunto que ninguém pode mais tocar. E aí o Ministério Público indiciou e ele teve que ler uma cartinha feita pelo Ministério Público dentro da sua igreja, como que se desculpando pelo que ele disse. É assim que está. Nós vimos o caso daquele jogador de vôlei que perdeu seu emprego, saiu da seleção, saiu do time, porque falou contra isso. Então, a perseguição ela vai aumentar. Já que eles conseguiram um precedente para isso, eles vão continuar agora em todos os estados, em todas as cidades. Eles estão pegando as mensagens no YouTube ou em qualquer outro lugar na internet e chamando para depor. E olha, gente, o STF diz que o que se ensina, qualquer ensino religioso deve ser respeitado, não importa qual é a religião, deve-se respeitar o ensino. Mas eles estão alegando que quando entra na internet, sai das quatro paredes. Isso é, o cristão agora só é permitido pregar o evangelho dentro das quatro paredes. Se ele for lá fora, e se ele estiver pregando o evangelho e falar qualquer coisa que ofenda qualquer pessoa, ele vai responder judicialmente. Então, irmãos, isso é a cruz que a gente tem que levar. A perseguição, a zombaria, os ataques, prisões. Isso é cruz. Não é os problemas que a gente vive no dia a dia. Irmão, problema todo ser humano vive. Não é o problema do dia a dia que é a cruz. A cruz é o ataque que você sofre por ser fiel a Cristo. Por isso que Jesus fala nas bem-aventuranças. Bem-aventurados são vocês quando os injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Exultem e alegrem-se, porque assim fizeram os profetas que foram antes de vocês. Então ele já estava dizendo, olha, bem-aventurados são os perseguidos, porque os profetas foram também. E Paulo diz assim, todo aquele que quiser seguir a Cristo piamente, quer dizer, fielmente, padecerá perseguição. Então o Senhor está dizendo, olha, você tem que, se for preciso, rejeitar sua própria família e servir ao Senhor sozinho, se for preciso. Você não pode aceitar
opinião de ninguém da sua família tentando esfriar sua fé, tentando tirar você do caminho. Você não pode aceitar. Você tem que ser leal a Cristo acima de tudo. Até porque, irmãos, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Quando a gente comparecer diante do Senhor, a gente não vai poder dizer assim, não, foi meu marido, sabe? Meu marido não deixava eu servir o Senhor. Ah, meus filhos não gostavam disso, não. Ah, meus pais me proibiram. Cada um vai dar conta de si mesmo. Então a gente não tem como a gente dar esse tipo de desculpa. Eu me lembro de um colega que eu tinha no trabalho, que era espírita, mas antes ele tinha sido evangélico. É aí que eu falo, né? Evangélico, não tinha sido cristão. Porque um cristão nunca deixaria o cristianismo para ser espírita. Mas ele tocava na banda, era músico. Aí, até a última vez que eu ouvi, ele era espírita. Eu perguntava, como é que você conseguiu sair da banda de uma Assembleia de Deus e hoje você ser o que você é? Sabe o que ele dizia? A culpa foi da minha esposa. A Bíblia não fala para não ter casamento misto? Não é à toa. Ele casou com uma espírita. A culpa foi da minha esposa, ela era
dessa. E aí o camarada colocou, né? Na ilusão que ia ficar uma maravilha, ia ficar lindo com aquele paraquedas, ia fazer o maior sucesso, que o paraquedas era confortável. Já o homem chegou para outro e falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, coloca esse paraquedas aí, porque por volta de daqui a 1 hora e meia, o avião vai cair. Coloca o paraquedas. Eu sei que ele é pesado, difícil de você encostar, é incômodo, mas põe o paraquedas. O que vocês acham que aconteceu? Aquele que colocou o paraquedas achando que ia ser maravilhoso, que ia ficar lindão, que não sei o que, ele começou a perceber que o paraquedas era pesado, incômodo, estava machucando as costas dele, todo mundo ficava olhando para ele, e aí ele pegou e jogou o paraquedas de lado. Quer saber de paraquedas nenhum. Já o outro, que sabia o que ia acontecer, falando: deixa eu ficar com meu paraquedas aqui, está doendo minhas costas, está todo mundo zombando de eu estar de paraquedas, mas eu vou ficar com ele aqui. O avião caiu, quem foi salvo? O que estava com paraquedas. A mesma coisa que acontece nas igrejas hoje. Vem para Jesus e vai ficar tudo bem, você vai ser, olha, vai ser maravilhoso, todo mundo vai te elogiar, vai ficar, olha, 100%. E quando a pessoa entra nessa, com o tempo ela vê que não é nada disso, ela desiste, vai embora. Mas aquele que ouve o Evangelho e sabe que precisa de Jesus Cristo para a salvação da sua alma, e que ele vai vir julgar o mundo, e a pessoa precisa da vida eterna, e só Jesus salva, ela abraça aquela mensagem, sabendo que vai sofrer, que vai ter dificuldade, mas ela persevera, porque ela sabe que ela terá a salvação. Então, a mensagem que se ouve nas igrejas é importantíssima. Existe a mensagem do diabo, que é: crê em Jesus e vai ficar tudo bem, você não vai ter problema nenhum. E existe a mensagem de Deus: crê em Jesus, você será salvo, mas você vai enfrentar dificuldades. Então, se prepara para isso. É isso que o Senhor vai contar. Olha só, no verso 28. Pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer-se dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Primeira história é sobre a construção de uma torre, e a salvação de um homem é a construção da vida dele. Edificação é a palavra, né? Edificação é o mesmo que construção. O Evangelho constrói o homem. Então tem esse homem aqui querendo construir uma torre, mas o Senhor diz: é melhor que antes de começar ele procure saber quanto vai custar, para ver se ele tem os recursos. Porque senão ele não vai conseguir construir, vai chegar na metade e as pessoas vão zombar dele. Ah, começou aí e desistiu. Então o Senhor está dizendo: é melhor que a pessoa saiba o que é verdadeiramente ser cristão, e que faça a coisa certa, ou então não entre. Porque se você não calcular o preço, e você não entrar de corpo e alma nisso, você vai desistir com o tempo, e as pessoas vão rir da tua cara. E olha lá, ele foi para a igreja e ele disse que ele era crente, agora ele já está com a gente tomando cerveja no bar. E vira chacota. Irmão, a Bíblia fala que por causa do pecado de Davi, o nome de Deus foi blasfemado. Cada pessoa que se desvia do Evangelho e do caminho é mais uma blasfêmia para Deus e mais uma vergonha para a igreja. Por isso que Jesus falou para eles: olha, multidão aí, ó, não quero ninguém aqui que não esteja disposto, senão é melhor não me seguir. Faça o cálculo. Está disposto a pagar o preço? E aí ele diz, no verso 31, ele conta outra história. Ou, qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000?
De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Aqui ele fala de uma guerra. Então ele tem 10 mil e o outro inimigo tem 20 mil. Esse inimigo aqui tanto pode ser o diabo, né, que quando nós fazemos uma profissão de fé, ele vem guerrear contra nós, quanto também pode significar o juízo divino, que nós vamos ter que passar por ele e podemos simplesmente não conseguir superar o juízo, ser condenado no juízo. Não importando aqui qual é o tipo de guerra, na verdade, entrar na vida cristã é uma guerra. E aí que muita gente se engana, né? Você já leu Efésios capítulo 6, de 10 a 20? Depois lê em casa, sobre a armadura de Deus. E ele fala lá sobre essa guerra contra principados e potestades. A vida cristã é uma guerra. Ué, mas Jesus não veio trazer a paz? Sim, nós temos a paz de Cristo, no meio da guerra, no meio do conflito. Certa vez, estava andando um cristão e um incrédulo, lado a lado. E aí o incrédulo disse assim para o cristão: eu não acredito nesse negócio de diabo. Diabo para mim é uma lenda. Não tem nada de diabo, isso é fantasia. Aí o cristão falou para o incrédulo: eu entendo que você ache que o diabo é uma fantasia, normal, porque você e o diabo estão andando lado a lado, na mesma direção. Você não pode ver ele está aí do seu lado, andando juntinho com você, para a mesma direção. Agora, se você se tornar cristão, você vai conhecer o diabo, porque ele vai se virar contra você. Ele não vai andar mais do seu lado, ele vai se virar contra você. Então o mundo jaz no maligno, o diabo tem governado esse mundo, a mentalidade desse mundo, e as pessoas nem sabem que ele existe, porque ele é assim. Ele influencia, controla, vai manipulando toda a sociedade, mas ele fica em oculto. Agora, quando ele encontra um crente fiel, aí ele não se oculta não. Ele vem com tudo. É claro que às vezes ele também arma estratagemas quase que imperceptíveis para enganar o cristão. Mas na maioria ele quer enfrentar mesmo de cara a cara. E eu digo para você, se você não sabe o que é a tentação maligna, provavelmente você não é cristão. Todo cristão tem alguma experiência do que é enfrentar o diabo. O apóstolo Paulo, então, ele dizia: nós não ignoramos os seus ardis. Ele está dizendo: eu sei as armadilhas dele. Paulo conhecia muito bem o diabo, porque ele era um dos campeões, era um dos líderes cristãos. E quanto mais você se entregar para o Senhor, mais terá que enfrentá-lo. E as pessoas ficam: não, mas eu não quero enfrentar ninguém, eu quero é paz, paz é amor, eu quero viver minha vida tranquilo. Vai viver sua vida tranquila, você vai ver onde é que vai dar. A sua vida tranquila, a porta larga, caminho espaçoso, vai. Não, eu quero viver em paz, vai. Essa é a paz do diabo. Eu já ouvi muita gente dizer na igreja: não, pastor, não me dá esse cargo não quero cargo nenhum. Porque toda vez que eu tenho um cargo na igreja, começa a tribulação. É mesmo. Você devia dar glória. Você devia agradecer a Deus por... Como os apóstolos, depois que eles foram chicoteados, eles disseram, eles estavam dando graças a Deus por terem sido dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Então, se você está trabalhando e está enfrentando a adversidade, glória a Deus por isso. Mas não, as pessoas querem conforto. Nós estamos na geração do sofá, da almofada, do ar-condicionado. A gente está na geração de toda a tecnologia a nosso favor. Todo mundo quer viver uma vida tranquila. Que coisa feia. Imagina se todos os pastores dissessem ao mesmo tempo assim: nós estamos tendo muito trabalho, a gente vai parar com isso, vamos sair todo mundo, sai.
Imagina como é que a igreja ficaria. Se cada pastor fiel deixasse sua igreja por causa de problema, por causa de tribulação, como é que a igreja do Senhor ficaria? Calcula o preço. Nessa guerra, ele está dizendo, vê se você vai realmente se aliar com um grande capitão, o Senhor dos exércitos, para você vencer essa guerra. Vê se você pode realmente sair dessa guerra, se você não vai sair nessa guerra sozinho, ou achando que você vai poder vencer facilmente. Não, veja que vai ser difícil, calcule tudo, por quê? Se você, ele diz, se você observar que você não pode, então faça uma proposta de paz. E isso aí é mais ou menos quando a gente diz assim, eu não posso resistir a Deus. Então, Senhor Jesus, seja o meu Salvador, faça minha reconciliação com o grande rei. E aí ele faz a paz na sua vida. Ele está dizendo, não começa a edificar sem saber quanto custa, não entra numa guerra para perder, entra para ganhar. Calcula o preço, saiba o que vai acontecer. Meus irmãos, eu já ouvi depoimentos de cristãos na Ásia, de cristãos na África, e isso há muitos anos atrás, e hoje é a mesma coisa, dizendo assim, eu não consigo entender o cristão na América, né, os Estados Unidos, que eles não nada, que faz tudo o que quer, que vive no maior conforto, que gasta milhares de dólares por ano com pizzas, enquanto não consegue dar 10 dólares para missões. Consigo entender esse cristão que só fica vendo filme, assistindo novela, batendo papo, conversando, que não dá dízimo, que não dá oferta, que não evangeliza, que não jejua, que não ora, que não faz nada. O pessoal da África e da Ásia fica assim, que eu não consigo entender, porque eles lá renunciam, são presos, são mortos, perdem família. Realmente um cristão que não... Muita gente pensa, não, eu estou indo para a igreja todo domingo, então tá bom. Tá bom? Tem uma igreja ali, ó, grandona, uma igreja romana, lotada, todo domingo está lotado lá. E também você vai em certas igrejas evangélicas, está lotado. Vai ver a vida de cada um, irmãos. Como que esses chamados evangélicos estão vivendo hoje? Em adultério, fornicação, divórcio, segundo casamento, divórcio, terceiro casamento, bebendo, alguns até se drogando. É esse nível que está no meio evangélico e dentro das igrejas, e as pessoas descaradamente e todo mundo apoiando. Não existe mais disciplina na igreja moderna. Alguns anos atrás a gente teve que disciplinar uma pessoa e as igrejas vizinhas acabaram com a gente aqui. Que absurdo! Excluir pessoas, que absurdo fazer uma coisa dessa. Isso não é amor. Não pode. A Bíblia diz para excluir. Só que, lógico, a gente só exclui quando a pessoa decide não parar. Não é o pecado que exclui. É a dureza de coração. A pessoa pode cometer qualquer pecado, se ela se arrepender, ela continua. Mas a pessoa continua praticando e você fala, você pode parar? Dá para você parar? Não, não dá para eu parar. Então, infelizmente, você tem que sair. Não pode ficar. A igreja de Jesus tem que ser purificada. A Bíblia ensina isso. Então, o tipo de cristianismo que está se vivendo hoje é completamente diferente do que Jesus disse. E aí ele fala no verso 33, o que eu já tinha dito, que é o resumo de tudo que ele vem falando, ó,
Assim, pois, qualquer de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você entendeu isso aí? Quem não renuncia, sabe o que é renunciar, né? Rejeitar, jogar fora se preciso. Quem não renuncia a tudo, não é alguma parte, algumas coisas, tudo quanto tem, isso é, tudo que você tem, tudo que você é, em segundo plano, primeiro plano, o Senhor. E se for preciso, você abrir mão de tudo por Ele, você abre. Porque já no teu coração você já abriu. Ele é o primeiro. Então, se você não renunciar a tudo quanto você tem, ele diz, não pode ser meu discípulo. Então, se eu estou fazendo alguma coisa, vivendo alguma coisa, ou tendo alguma coisa contrária à vontade de Cristo, e eu não quero renunciar a isso, eu não posso ser discípulo dele. Na verdade, eu não sou discípulo dele. Eu tenho que abrir mão. A obediência, a fé e a obediência vão lado a lado e são fundamentais para o cristão. Se tem alguma coisa na minha vida, seja pessoas ou bens, ou atitudes, que são mais importantes do que Jesus, ele diz, você não pode ser meu discípulo. Discípulo dele é tudo ou nada. Aí você diz assim, mas pastor, você está sendo muito radical. Não sou eu, é ele. Eu só estou aqui interpretando o que ele está falando. Por que as pessoas cismam, né, de olhar para o pastor e ficar com bronca do pastor? O pastor está interpretando o Senhor. Se tem que ficar com bronca, fica com bronca do Senhor. Isso é prejuízo, hein? Se você olhar assim e falar, Jesus, não gostei disso aí não vou nessa não. Você vai se perder. Então recebe a palavra do Senhor, aceita. Se você se achar em falta, vai pedir perdão, vai se arrepender, vai confessar e vai largar o que for preciso largar, mas siga ele de perto, siga ele com sinceridade. Irmão, você não sabe a gastura, a doença, a tristeza que me dá com o tipo de cristianismo que nós vivemos. Ou é tudo ou nada. Aí ele vai terminar o verso 34 e 35 dizendo que a pessoa que não segue a ele, que não ouve o que ele está falando e que abandona a fé, se torna um completo inútil e razão de zombaria para toda a sociedade. Olha o versículo 34. Bom é o sal. Lembra que o Senhor disse que nós somos o sal da terra? E ele fala essa frase lá no Sermão do Monte. Nós somos o sal da terra. Sal significa serve para saborear e para preservar. A igreja preserva a existência desse mundo. Se a igreja não estivesse nesse mundo, ele já estaria destruído. E a igreja é que, vamos dizer assim, tempera esse mundo com a verdade, com a virtude. É a única coisa que segura esse mundo. Por isso que os filhos do diabo estão atacando a igreja e atacando os pastores. Porque a última palavra contra tudo isso que tem sido levantado é só da igreja. Ninguém mais está levantando contra essa geração demoníaca. É só a igreja. E eles estão querendo calar. Estão querendo transformar a igreja. Muitas igrejas já não falam mais nada porque já são igrejas falsas mesmo. Mas as poucas que estão permanecendo são atacadas. Porque a igreja é o sal dessa terra. O sal é maravilhoso, né? Na época que não tinha geladeira, era o sal que conservava as carnes, conservava os alimentos. Ninguém gosta de comer nada sem sal. O sal dá vida à comida. E aí ele fala assim, bom é o sal, quer dizer, boa é a igreja, bom é o cristão. Mas, se ele degenerar, com que se adubará?
Algumas pessoas ficam confusas, né? Mas ele fala lá no Sermão do Monte, o sal perdeu o sabor. E a gente fala, mas o sal não perde o sabor. Como é que... É porque nós comemos o sal refinado. Nós comemos o cloreto de sódio, o sal puro. O sal da época de Jesus era aquele sal do Mar Morto. Era o sal que era misturado com vários elementos químicos. E eles não separavam o cloreto de sódio. Aliás, ele diz aqui sobre degenerar, a água muitas vezes conseguia levar embora o cloreto de sódio e só deixava lá um pó parecido com sal, que não servia para nada. É isso que ele está dizendo. O sal da época de Jesus podia perder o sabor, as propriedades dele. Assim como uma pessoa que confessa Jesus e com o tempo vai perdendo a sua confissão de fé, vai deixando a igreja, vai deixando a vida de santidade, vai largando tudo para lá. Ele diz, se ele degenerar, com que se adubará? Como o sal vai ser usado? Aí ele fala no verso 35, nem presta para a terra, nem para o monturo. Quer dizer, não presta para nada. Lançam-no fora. Lá em Mateus ele fala que o sal só serve para ser pisado pelos homens. As pessoas botam para ajudar no caminho que as pessoas passavam, jogavam o sal lá para ficar mais fácil andar, e as pessoas pisavam sobre o sal. O crente, ou a chamado crente que larga tudo e volta para o pecado, ele é desprezado até pelo mundo. Ele começa a ser pisado por todo mundo. As pessoas acham que é maneiro, que é bacana largar o evangelho para voltar para o mundão, para voltar para o pecado. É uma vergonha. Até mesmo os filhos do diabo desprezam uma pessoa que fez uma profissão de fé e abandonou. Deus nos livre disso, irmãos. Deus guarde a nossa vida. Por isso nós precisamos vigiar e orar, para não entrar em tentação. De uma hora para outra o diabo pode laçar você e te derrubar feio no chão. Se você for crente, Deus vai te restaurar. Mas se você não for, está perdido. Só mesmo se converter de verdade depois. Então olha só, não presta para a terra nem para nada. Lançam-no fora. Você se lembra de Jesus quando ele fala no juízo final, que aqueles que estiverem à esquerda dele, ele vai lançar fora, lançar nas trevas exteriores. Uma pessoa que era conhecida como filho de Deus, filha de Deus, agora não serve nem para lixo, nem para aterro, não serve para nada. A gente conhece algumas pessoas assim, irmãos, esses anos todos eu conheço algumas pessoas assim. Pela própria cara delas você vê que elas estão abandonadas. Abandonadas. Por isso Jesus diz, para me seguir, tem que ser de corpo e alma. Tem que ser com todo o coração. Tem que ser com toda a força. Isso não é salvação por obras, não. Isso é depois da salvação. A salvação pela fé, a regeneração acontece, a pessoa crê, o Espírito entra, a pessoa é transformada e aí a pessoa vai cumprir essa palavra aqui. Mas se ela não for salva, ela vai se perder no final. E aí no final do verso 35 ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que ele está dizendo? Quem quiser aceitar o que eu acabei de dizer, aceite. Quem quiser entender e concordar e me obedecer, que o faça. Agora, quem quiser rejeitar, que rejeite. Mas vai pagar caro por isso. Então, amado, que a gente possa ter ouvido para ouvir o Senhor e parar de ouvir a igreja mundana. Porque existe uma igreja atual que não é igreja, é uma igreja mundana, não é uma igreja. É a igreja que você pode ser crente, pode fazer tudo. Pode viver com um pé no mundo e um pé na igreja.
Pode ser adúltero, fornicador, pode ser o que você quiser. Beberrão, viciado de todo tipo, amante de pornografia, de orgias, pode fazer o que quiser. Pode roubar no trabalho, pode mentir, pode enganar os outros, pode não cumprir os contratos, pode fazer o que quiser. Você é evangélico, você é filho do rei. Rejeita isso. Se apega à Bíblia. Quem é que manda nesse universo? É Jesus. Mas toda a igreja... Não. Aonde a palavra de Deus estiver sendo ensinada com sinceridade, ali há uma igreja. Mas aonde você perceber falsidade, ali não é uma igreja. E a falsidade está em quê? No que eu falei. Todo domingo é notícia boa. Todo domingo é promessa. Todo domingo é vitória. Todo domingo é prosperidade. Todo domingo é só bênção. Leia a Bíblia. Leia o Evangelho de Lucas. Leia o livro de Apocalipse. Leia as cartas de Paulo. Não é não, irmão. Não é não. Jesus fala: quem quiser me seguir, ame a mim acima de tudo. Renuncie tudo que você precisar renunciar. Calcule o preço, calcule o custo, saiba que você vai sofrer. E vá até o fim. Não seja Saul, que perdeu suas propriedades e que agora virou lixo. Não. Continua firme no Senhor. Mas o pessoal está falando. Não interessa o que o pessoal está falando. Eu tenho um pastor na internet, ele é tão engraçado. A palavra de Deus nunca deve ser trazida como se fosse comédia, porque ela não é.